O transtorno do estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, é um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando a pessoa se recorda do fato, ela revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. Esse distúrbio é bem comum, na verdade, aproximadamente entre 15% a 20% das pessoas passaram por algum caso traumático envolvendo algum tipo de violência, acidente ou abuso, e desenvolvem esse tipo de transtorno. Mas e se eu te dissesse que tem um personagem de JoJo que possui esse distúrbio e que existem diversas provas disso ao longo da história? Esse personagem não é ninguém mais, ninguém menos que Jotaro Kujo, e nesse vídeo eu vou apontar os momentos em que esse distúrbio aparentemente se manifesta. Então, vamos lá! Primeiro a gente tem que lembrar que o Jotaro era um adolescente normal de 17 anos até ser possuído por um espírito maligno. Logo após ele descobrir sobre os stands, ele já tem que partir em uma viagem desesperada até o Egito para salvar sua mãe que vai morrer em menos de 50 dias. Nesse meio tempo ele tem que passar por diversas situações de quase morte, mas ele também teve a chance de fazer amigos de verdade nesse meio tempo, incluindo seu avô que foi ausente por boa parte da sua vida. Tudo isso para ver 3 deles morrendo de forma absurdamente cruel, além de presenciar o seu avô sendo morto na sua frente enquanto o Dio ainda fazia piada com isso. É de se entender a raiva que o Jotaro estava sentindo naquele momento e o quanto toda essa experiência traumatizou ele. Tá certo que eles conseguem reviver o Joseph, mas o Avidol, o Iggy e o Kakyoin morreram nessa jornada. Tudo isso já é mais que o suficiente para traumatizar uma pessoa, e ao longo das demais partes nós vemos alguns resquícios desse trauma. Durante Diamond's Unbreakable, ele tem que ver o Kira quase matar o Koichi abrindo um buraco no peito dele, mais ou menos como aconteceu com o Kakyoin. Quando ele se levanta para confrontar o Kira, ele diz: "Eu só tenho mais 20 segundos para ir embora e eu não tenho tempo para coisas inúteis." Ao ouvir um inimigo contar os segundos e dizer a palavra mudar, o Jotaro cai no chão com uma expressão bem séria. O que pode muito bem ser devido aos seus ferimentos, mas a gente não pode esquecer a semelhança com a Batalha do Dio, onde ele estava à beira da morte e tinha que ouvir o Dio contando os segundos e gritando mudar. Tanto é que após isso ele ataca o Kira furiosamente com seu stand, tanto para se salvar quanto para salvar o Koichi. Após a surra, ele olha orgulhoso pro Koichi e reconhece o quanto ele foi necessário e que ele agora tem o seu respeito e sorri orgulhoso, provavelmente se lembrando de seus companheiros de anos atrás. Mais pra frente, no derradeiro confronto com o Kira antes de dar o golpe final, o Jotaro respira fundo e lembra de todos os amigos que ele acabou fazendo em Morio e de como ele tem que proteger eles. Essa respirada é como se ele estivesse tentando se acalmar, já que ele não pode ter uma crise agora. Ele então finalmente derrota o Kira e consegue proteger os seus novos amigos, como uma forma de redenção pelo passado. De qualquer forma, outro fator que eu não posso deixar de comentar é sobre como ele só para o tempo quando ele realmente precisa. Ele não tem como ficar praticando, pois toda vez que ele faz isso, ele provavelmente passa pelo estresse pós-traumático, sendo uma possível justificativa do porquê o tempo parado do Star Platinum diminuiu de 5 segundos para 2 segundos. Durante a parte 5, nós vemos que enquanto o Jotaro estava falando com o Koichi, ele segurava um retrato dos Crusaders e estava olhando para eles com um olhar melancólico. É bom lembrar também que nesse meio tempo o Polnareff estava isolado na Itália e provavelmente foi dado como morto, e como o Joseph já estava praticamente senil, o Jotaro é o único dos Crusaders que ainda estava vivo e em plenas condições de saúde. Além de tudo isso, por saber que stand users atraem outros stand users, ele acaba se afastando da sua família e perdendo a criação da sua filha, só para ver que não adiantou de nada e que ela ainda foi envolvida nas armações do Put. Mas provavelmente o maior momento que confirma essa teoria é justamente o momento final do Jotaro, onde o Put arremessa facas em direção da Jolyne, e o Jotaro começa a gritar enquanto se lembra do Dio fazendo o mesmo. O Jotaro resolve sacrificar o destino de todo o universo apenas para poder salvar sua filha, por não conseguir lidar com o fardo de mais uma pessoa querida sendo morta por conta de alguma coisa que o Dio fez no passado. Então aquele final de Stone Ocean, que cria um mundo sem o Put, realmente é o melhor final possível pro Jotaro, que agora pode viver uma vida junto da sua família, podendo tratar o seu trauma e não sucumbindo a ele. Lembrando que tudo nesse vídeo é uma teoria, mas ela é tão bem feita que eu escolho acreditar nela.